Certa vez, eu nem lembro, bom, eu lembro que o meu sobrinho, o Vitor não está aí, né? O meu sobrinho não está muito bem hoje, né? Então ele está lá convalescendo, está melhorando. E eu lembro que o Vitor estava fazendo 6 anos, e a gente estava eu, a Adriana, a Fernanda e a Flávia também eram pequenas, né? A Flávia é um pouquinho mais velha que o Vitor, embora não pareça, que o Vitor é grandão, né? A Flávia tem cara de menininha. A Flávia, acho que é 1 ano, né, Flávia? 1 ano mais velha que o Vitor. E a gente estava lá, o Vitor estava completando 6 anos, eu lembro que foi o dia do aniversário dele. E a gente estava numa kitnet lá na praia. Estávamos eu, a Adriana, eu acho que a minha sogra com o Vitor, as crianças, a kitnet que era da família da minha sogra. Estava todo mundo lá. E de repente, todo mundo deitado no mesmo ambiente, porque era pequenininho, o pessoal deitado no chão, a gente conversando. E alguém perguntou, o que significa aleluia? Sabe? Aí começou aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas da Bíblia, a criançada começou a perguntar, e eu comecei a explicar, a Adriana começou a explicar, e algumas dúvidas, aquele momento gostoso, né? À noite, a luz apagada, todo mundo conversando, e de repente o Vitor falou assim, eu posso falar uma coisa, tio? Eu falei, pode, Vitor, claro. Aí o pessoal falando, aí ele pediu silêncio, porque ele queria falar, né? Aí as meninas ficaram quietas, tal, ficou aquele silêncio. Aí ele falou assim, não julgue pelas aparências. Eu nunca mais esqueci, nem eu, nem a Adriana. Virou nossa piada interna. De vez em quando a gente vira para o Vitor e fala assim, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Ele fala, tio, não julgue pelas aparências. Até hoje a gente brinca com ele sobre isso. Então uma criança de 6 anos já falava isso. Não julgue pelas aparências, já estava ouvindo, não é? E quando nós pensamos nisso, nós sabemos que a palavra de Deus também fala sobre isso. A palavra de Deus também nos dá alguns textos em alguns lugares que falam sobre isso, não é? E embora nós tenhamos ouvido isso muitas vezes, embora nós saibamos que isto é uma verdade, não devemos julgar as coisas apenas pela aparência ou pela situação, né? Existe uma verdade espiritual nisso, que nós muitas vezes não aplicamos na nossa vida. Existe uma verdade em Deus que nós, quando nós estamos desanimados, ou quando nós estamos desesperançados, ou quando nós começamos a olhar para situações complicadas e difíceis e vamos perdendo as forças, vamos perdendo a esperança e a expectativa do agir de Deus, de algo sobrenatural, daquilo que Deus quer fazer, quando nós começamos a perder aquilo que Deus quer fazer, na verdade nós estamos na prática julgando pela aparência humana das coisas, julgando através daquilo que nós podemos fazer ou deixamos de fazer, nós estamos julgando aquela situação de acordo com as nossas capacidades ou posses ou habilidades, segundo a nossa perspectiva. Então, não devemos julgar pela aparência, irmãos, mas julgar pela palavra de Deus, amém? É Deus que sabe o que fala, é Deus que sabe o que faz, é Deus que sabe o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Quantos concordam? Às vezes nós olhamos uma ou outra situação e nós, assim, meio que desanimamos, nos frustramos e começamos a ficar meio desanimados. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor tem algo para fazer nessa noite, na minha vida e na sua vida. Que de repente, irmãos, nós vamos sair daqui fortalecidos, eu creio, em nome de Jesus. Então, querido, muitas vezes nós somos enfraquecidos quando julgamos as coisas pela nossa perspectiva humana. Eu estava lendo um livro hoje, e é muito interessante que o autor estava dizendo assim, que nós fomos tomados pela nossa, pela cultura, né, do fazer, das obras, das coisas que são mais importantes. E ele diz assim, para um grupo de pastores jovens, qual pastor teria mais valor? Então ele colocou hipoteticamente, para um grupo de pastores jovens, qual pastor teria mais valor? Um pastor de 68 anos, que durante 40 anos pastoreou a mesma igreja numa localidade rural, lá na roça, e aquela igreja tinha 70 membros. Mas durante 40 anos ele foi fiel e pastoreou aquela igreja. Ou um pastor jovem de 38 anos,
que construiu um ministério grande, um ministério internacional, qual pastor teria mais valor para aquele grupo? E ele falou assim, se você pensa que é o pastor jovem que construiu um ministério internacional, você não está sozinho, todo mundo pensa. Por quê? Porque nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Tiago nos alerta, e Tiago fala assim, olha, quando entrar alguém na sua igreja, bem vestido, alguém com posses, e você colocar o cara lá na frente para sentar no lugar de honra, e entra uma pessoa sem posse, uma pessoa simples, e essa pessoa você coloca ela para sentar lá atrás, num lugar, né, de pouco destaque, sem conforto nenhum, vocês não estão julgando pela aparência? Vocês não estão julgando pelas posses? Tiago fala isso no Novo Testamento. Irmãos, eu não estou livre desse julgamento, você também não está livre dele. Nós olhamos para as pessoas e a gente vê a pessoa aqui no louvor, de mão levantada e cantando. Você olha, parece que aquela pessoa é a pessoa mais santa do mundo. Quantos já olharam e falaram assim, nossa, eu queria ser como esse irmão. Olha que irmão abençoado, como ele grita aleluia alto. Irmãos, eu já quis ser assim. Eu falo para o pastor Diego, meu amigo, falo assim, pastor Diego, eu queria pregar igual você. Quando ele prega, a veia dele salta aqui, irmãos. Eu sei que depois desse vídeo vai para a internet, eu vou mandar ele ver esse testemunho aqui. Quando ele prega, a veia dele salta, ele prega, ele nem respira. E ele fala, e a unção de Deus vem, irmãos, eu fico sentado ouvindo ele pregar, e eu fico maravilhado de ver aquilo. Eu falo assim, Deus, que coisa! Como eu queria ser pentecostal desse jeito também. Já teve dias que eu desci do púlpito e perguntei para a Adriana, ei, hoje eu fui pentecostal? Me esforcei. E ela falava assim, não, hoje não. Glória a Deus, irmãos, amém? Porque às vezes a gente julga as coisas, mas Deus sabe tudo, né? Cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem o seu jeito de ser. Na verdade, nós olhamos o exterior, mas Deus olha o que está no coração. Então, houve um evento, irmãos, muito conhecido da igreja, que está citado e contado pelo profeta Samuel, lá no seu livro, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Depois que Deus rejeitou a Saul como rei de Israel, é uma história muito longa, depois você lê com calma. Deus havia um rei reinando sobre Israel, seu nome era Saul, e Deus o rejeitou por causa das atitudes do seu coração. E havendo Deus rejeitado Saul, Deus falou com Samuel, e falou, Samuel, eu vou te enviar agora lá para Belém, na casa de Jessé, e você vai lá sacrificar, e você vai ungir um dos seus filhos para ser rei, porque eu quero que ele seja rei, um homem que agrada o meu coração. Então Jessé chegou naquela cidade, e Samuel chegou naquela cidade, e convidou Jessé e os seus filhos para o sacrifício. E ele falou assim, olha, convidou toda a família, falou assim, Jessé, chama todos os seus filhos, que hoje nós vamos ter um sacrifício aqui, Deus tem algo para fazer neste jantar, neste sacrifício, algo especial. O profeta, quando chegou na cidade, todos os anciãos, todos os líderes daquela cidade, saíram ali com temor, tal era aquela visita, tal era a importância daquele homem naquele lugar. E eles saíram assim com temor e perguntaram, por que você está vindo aqui? Não, fica tranquilo, é de paz, eu só vim aqui para sacrificar. E ele convidou Jessé e os seus filhos, era algo importante. Mas nessa reunião importante, Jessé, nós conhecemos a história, se você não conhece, depois você lê com calma. Nessa reunião importante, Jessé não convidou todos os seus filhos. Ele tinha 8 filhos, mas só chamou 7. O mais novo deles ficou cuidando das ovelhas. E aí, quando eles chegaram para o sacrifício, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 6, diz assim, sucedeu que entrando eles, aqui fala que Samuel viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes, não preste atenção, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Eliabe era o filho mais velho de Jessé, irmãos, com certeza tinha um porte aqui para ser um guerreiro, até porque depois diz que ele foi aceito para lutar no exército de Saul,
Os 3 mais velhos que fala, Eliabe, Aminadab e Samar, os 3 irmãos de Davi foram aceitos, foram lutar no exército de Saul. Mas aqui me chama a atenção quando Deus fala para ele, fala assim, olha, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura. Ou seja, se Deus está dizendo para Samuel, não preste atenção na altura dele, é porque o cara devia ser o quê, irmãos? Ele devia ser alto. A aparência de guerreiro, a aparência de alguém importante, uma aparência exterior de alguém que poderia ser rei de Israel, uma aparência que chamou a atenção do profeta, uma aparência, algo exterior, querido, que mostrava que aquela pessoa poderia ser a pessoa escolhida para ser o rei no lugar de Saul. Mas Deus fala para Samuel, não preste atenção nessas coisas. Externamente ele tinha os atributos que Samuel pensava que eram atributos importantes. Então externamente ele aparecia algo. Querido, eu quero dizer para você, externamente, o externo muitas vezes é aquilo que são as nossas obras. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus está falando e disse assim, muitos virão naquele dia e dirão, mestre, nós não curamos em teu nome, mestre, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome. Então a aparência dos frutos, a aparência externa, parece que dizia que aquelas pessoas estavam caminhando com o Senhor Jesus, diziam que as aparências, os frutos, parece que mostravam que o Senhor se alegrava nelas. Mas Jesus diz assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas ele fala assim, mas mestre, nós curamos em teu nome. E Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Qualquer um de nós que olhasse para aqueles homens, diria assim, puxa vida, o cara está curando em nome de Jesus, o cara está profetizando em nome de Jesus. Olha que ministério frutífero, que coisa, que bênção. Mas Jesus disse para eles assim, não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade, vocês praticam pecado, vocês dão vazão à carne de vocês, não vos conheço, não vos conheço. Então, querido, não é o exterior que capacita a mim ou a você de dizer que estamos bem, que somos homem de Deus, ou mulher de Deus, ou uma igreja abençoada, não. Mas é aqui dentro do nosso coração, é a nossa história com Cristo, é a nossa vida com Cristo, são os frutos de caráter, não as suas obras, não as obras das suas mãos, mas a obra, querido, de um coração transformado, restaurado, um coração novo, uma vida nova, que caminha com Cristo. Então o Senhor está dizendo assim que, olha, a aparência exterior, ela chama a atenção, mas não preste atenção nisso, Samuel, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. Samuel chegou ali e julgou as aparências, julgou a situação, julgou tudo conforme o seu conhecimento. Já era um profeta, já era alguém de muitos anos de idade, alguém reconhecido, alguém que era poderoso naquela sociedade, alguém que era o profeta, que era o juiz de Israel. Algo que Deus colocou na vida de Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Imagina um profeta que tudo que ele falou, Deus cumpriu. Imagina que lá na frente Deus profere uma palavra de juízo contra Israel e fala assim, nem que Samuel orasse eu mudaria de ideia. Tal era a grandeza do ministério de Samuel. E Samuel chegou naquele lugar e deu uma olhada e falou assim, bom, eu vim aqui para ungir um rei. Então ele olhou a situação, eu estou aqui na casa do Jessé, eu acho que o filho mais velho é o que vai ser honrado. Depois ele olhou para o cara e falou assim, o cara é grande, o cara é forte, parece guerreiro. E ele tomou a decisão. Olha só o que ele fala, irmãos, no versículo 6. Certamente, com certeza. Quantas vezes, irmãos, eu e você usamos essa palavra, certamente, isso não vai dar certo. Certo, eu tenho certeza que isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que Deus não me ama.
Certamente julgamos pelas situações, julgamos por aquilo que está acontecendo. Mas Deus falou com Samuel e disse: olha, não preste atenção nessas coisas, porque eu não vejo como vê o homem. Ou seja, o homem, irmãos, vê de uma maneira diferente. Deus falou claramente: eu não vejo como o homem vê. Deus não julga as coisas como eu julgo. Deus não julga as aparências dos fatos como você julga. Deus não olha as situações e Ele não dá uma sentença como eu e você talvez venhamos a dar. Não, Deus é diferente. Deus tem um olhar diferente, graças a Deus. Porque se fosse eu olhando para a minha vida, irmãos, eu não estava salvo hoje. Porque eu zombava da palavra. Eu zombava da igreja, eu zombava de cristãos que vinham pregar para mim, eu zombava dos irmãos. Certamente eu não daria uma segunda chance para mim mesmo, se eu fosse Deus. De repente você pode pensar em algum pecado que você cometeu, seja sincero com você, irmão, você daria uma segunda chance para uma pessoa como você? E foram passando todos os filhos de de Jessé. Estou fazendo uma confusão aqui, né, irmãos? Tem misericórdia. Foram passando os filhos de Jessé. De repente acabaram. Aí Samuel ficou esperto, né, irmãos? Porque Deus já tinha puxado a orelha dele. E Samuel, cada filho que passava, ele falava assim: olha, nem esse não, o Senhor não escolheu esse. Aí passava outro filho, ele falava assim: não, o Senhor também não escolheu esse. Aí passou outro, não, também não foi esse. Quando acabou, falou assim: olha, acabaram os seus filhos? E Jessé falou assim: não, ainda tem um mais jovem, que está lá cuidando das ovelhas. E aí falou assim: então manda buscá-lo. 1 Samuel 16:12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui diz que Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele tinha cara de tudo, irmão, menos de guerreiro. Devia ter cara de Justin Bieber, bonitinho assim, né? Os estudiosos dizem que ele tinha perto de 16 anos, aqui entre 14 e 16 anos. Imagina entrar um adolescente, você olha assim: esse vai ser o rei de Israel? Saul, quando ele foi ungido o rei, do ombro para cima, ninguém, todo o povo, imagina, toda a nação batia no ombro dele. O cara era grande, bonito, forte, jeitão de rei, externamente. Aí olha para Davi, Samuel olhou para Davi, ele era bonitinho, de belos olhos. Imagina alguém de belos olhos. O que será que significa esse negócio de belos olhos? A aparência de Davi, irmãos, qual era a sua aparência? Lá no capítulo 17, a gente entende um pouco mais sobre a aparência de Davi, no versículo 33, quando o gigante Golias, ele confrontou o exército de Israel, e Davi falou assim: eu vou lá lutar com esse cara, deixa comigo, não tem problema não. E ele foi lá para lutar com ele, mas aí Saul olhou para ele, no versículo 33, e falou assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Saul olhou para ele e falou assim: cara, não vai dar certo, você não vai dar certo. Eu lembro quando eu me converti, entreguei a vida para Jesus, um colega meu chegou para mim e falou assim: cara, você virar crente não vai dar certo. Era amigo meu e falou assim: não vai dar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você é crente. As pessoas olhavam para mim e zombavam. Os crentes, tinha crente que zombava de mim, irmãos. Quando sabia que eu havia me convertido, o cara olhava para mim e falava assim: você? Irmãos em Cristo. Mas eu lembro de um que eu cheguei para ele e falei assim: olha, irmão, eu entreguei minha vida para Jesus. E ele não falou uma palavra, mas eu já sempre conto isso, né? Mas os seus olhos começaram a escorrer lágrimas.
Naquele dia eu tomei a decisão, eu quero ser igual a esse cara aqui, eu quero ser crente que nem ele, me alegrar quando uma alma se converter, me alegrar por alguém que está caminhando com o Senhor. Fui zombado, irmãos, pelos crentes, fui zombado pelos incrédulos, né? Eu lembro que o meu pai ficou preocupado, falou assim, cuidado filho, é legal, mas não vai ficar fanático. Eu lembro da minha sogra, falou assim, esse negócio não dura 2 meses, eu sei como é que é. Irmãos, eu lembro de um chefe meu, o chefe meu entrou na minha sala, né, eu estava trabalhando, e ele entrou na minha sala, e ele pegou, abriu a Bíblia, e começou a me acusar de ser herético, porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus, começou a me acusar e começou a me confrontar. Irmãos, eu que era amigo de todo mundo, nunca tinha tido nenhum problema, eu fui embora para casa angustiado, eu fui embora para casa triste, porque estava sendo perseguido, simplesmente porque entreguei minha vida para Jesus. As pessoas não acreditavam que isso poderia acontecer. A sua aparência, irmãos, muitas vezes fala contra nós. Olharam para Davi e falaram assim, Davi, você não pode lutar com ele. Ainda mais, Davi não tinha habilidade nenhuma. Vamos continuar lendo aí no versículo 38. Depois que Davi falou assim, não, eu vou, insistiu, disse que tinha matado o urso, disse que tinha matado o leão, e aí Saul se convenceu, tá bom, pode ir, Davi. Aí diz aqui no verso 38 do capítulo 17, Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Imagina, irmãos, é que a gente não consegue imaginar. Imagina o cara aqui botando a armadura, bota um capacete, bota a armadura, bota a couraça, bota aqueles negócios aqui, daqueles filmes de guerra que a gente assiste, na perna, bota a espada, o cara vai andar, o cara não consegue andar, porque Saul era grande, Davi nem tanto. E Davi não conseguia andar com aquilo. Qual a habilidade que ele tinha de guerreiro? Nenhuma. Qual é a habilidade que ele tinha para lutar contra um guerreiro que tinha 2,90 m e pouco de altura? A armadura que Golias usava pesava mais de 60 quilos. A ponta da lança dele pesava mais de 3 quilos, irmão. E se eu pegar uma lança com 3 quilos, ela cai. Imagina se pegar uma lança com 3 quilos na ponta, ela cai. A gente não consegue sustentar. E se conseguir, vai doer o seu braço um pouquinho. O cara era grande, para falar a verdade, era um gigante, era enorme, um guerreiro. E Davi era um pirralho. Davi era alguém que não tinha habilidade, Davi era alguém que não tinha aparência. Todos que olharam falaram assim, vai ser um massacre. Eu imagino que quando Davi começou a descer a colina em direção ao Filisteu, irmãos, eu vou dizer para você, se eu estivesse lá, eu ia ser que nem aqueles caras em cobrança de pênalti do meu time, vira as costas para a televisão, irmão, para não ver. Quem já fez isso aqui? Os corintianos sei que fazem. Na hora que o cara vai bater o peito, eles viram as costas. Eu acredito que talvez teve gente que nem quis ver, porque Davi diz a palavra que ele foi com um alforje, que botou ali 5 pedrinhas e foi com um negócio, uma funda, que botava pedra e girava aqui, irmãos, para rodar a pedra, e foi com isso, para enfrentar aquele gigante. Ou seja, aos olhos naturais, aos nossos olhos naturais, é que eu e você conhecemos o fim da história. Mas se nós estivéssemos aqui, irmão, e você tivesse que apostar R$10 em quem ia vencer, eu tenho certeza que você ia apostar no Golias. Ninguém acreditou. Nem os seus irmãos, nem Saul, nem ninguém. Deixaram ele ir porque já estava chato, já estava mais de 40 dias. Golias estava confrontando o exército, ninguém quis ir. Mais de 40 dias ele ia lá e zombava dos homens, zombava do exército de Israel. Ninguém quis ir. Quando Davi quis ir, falou assim, bom, pelo menos vai acabar a zombaria. O cara morre rápido, depois a gente vai para a guerra, vamos ver o que vai dar. Mas quando Davi começou a descer aquilo ali, irmãos, ele não tinha aparência de guerreiro, ele não tinha habilidade de guerreiro, mas ele tinha uma declaração nos seus lábios. Vamos ler? A partir do versículo 42 de 1 Samuel 17. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço
ruivo e de boa aparência, foi desprezado até pelo inimigo. Estava difícil a vida de Davi, irmãos. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, que coisa tremenda! Eu imagino aquele menino descendo a colina e de repente ele para e fala assim: olha, toda essa multidão aqui, toda essa multidão aqui vai saber que há Deus em Israel, que não dá a vitória através da lança, que não dá a vitória através da espada, que não dá a vitória através das capacidades, que não dá a vitória através das aparências, que não dá a vitória através da força física, que não dá a vitória baseada na capacidade humana. Todo mundo vai saber, sim, que a guerra é de Deus, não é minha. Será que Deus mudou, irmãos? Hoje na igreja, quem vence? Quem vence hoje? Na nossa atualidade. E quando eu falo vencer, eu vou falar de coisas simples. Quem é que tem uma família abençoada? Uma família onde os relacionamentos são curados, são abertos, marido e mulher, filhos se relacionam bem, com o sogro, com a sogra, com os irmãos, com o cunhado. Quem é? Quem é que vai ter uma família abençoada? Quem é que vai viver as verdades do Evangelho? Irmãos, quais são aqueles que têm prosperado na igreja? Eu não estou dizendo ficar rico, eu estou dizendo prosperar, irmãos, crescer financeiramente, nem que seja um pouquinho. Você morava de aluguel, numa casa de 2 quartos, a sua família cresceu e Deus abençoou você de tal forma, que hoje você consegue pagar um aluguel de uma casa de 3 quartos. Um exemplo. Ou então você tinha um apartamento pequeno e Deus te abençoou e você, ao passar dos anos, você conseguiu comprar algo maior, uma casa ou um apartamento maior. Quem prosperou? Quem é que vai prosperar? Irmãos, quando nós olhamos através da aparência, nós pensamos assim: mas é difícil hoje, pastor, tem muito gasto, tem muita dificuldade, tem muita coisa, há o desemprego, há a crise. Irmãos, isso é julgar pela aparência. A Bíblia fala que você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Julgar pelo olhar de Deus fala de bênção, fala de prosperidade, fala de crescimento, fala de famílias abençoadas, fala de ministérios frutíferos. Quais são aqueles que exercem seu papel na sociedade? Que, irmãos, na sua família, onde quer que esteja plantado, é alguém de referência, é alguém que abençoa, é alguém que as pessoas querem saber a opinião dele, é alguém que tem um caráter, ilibado, alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher que tem uma palavra firme na sua casa, no seu trabalho, é procurado, é alguém confiável, é alguém, querido, respeitado. Quem é? São só aqueles que têm dinheiro? São só aqueles que têm capacidade, que têm formação, que têm tudo? Eu conheço, irmãos, eu conheço pessoas ricas que não têm uma boa família. Eu conheço, fiquei sabendo da história de um engenheiro formado na melhor faculdade aqui de São José dos Campos, que foi no seu trabalho e se suicidou, pulou do prédio, irmãos. Sábio, sabedoria humana, riqueza humana, dinheiro, bom cargo, bom trabalho, tudo bom. Sábio, inteligente naturalmente, mas perdeu a sua vida num suicídio. Queridos, quem é que vence hoje? Qual é o nosso olhar sobre as circunstâncias e sobre as situações?
Onde é que estão aqueles que alcançam vitória junto com Cristo? Como eu falei aqui, a hora que acabou o louvor, Ele é invencível, Ele é poderoso, mas esta invencibilidade e este poder tem sido verdade nas nossas vidas. Você serve a um Deus que não pode ser vencido, e isso se manifesta na sua vida de santidade, querido, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Deus tem se manifestado na sua vida com poder, com graça, com unção. Você e eu temos melhorado, temos vencido. Irmãos, qual tem sido a trajetória da nossa vida? Qual tem sido a trajetória da nossa vida? Veja que Deus não vê como vê o homem. Talvez a gente fale assim, se eu tivesse uma boa faculdade, eu poderia arrumar um bom emprego. Isso é verdade, irmãos, naturalmente falando. E naturalmente e espiritualmente você deve buscar isso também, a sua melhor formação. Ninguém está dizendo aqui que você não tem que estudar, ninguém está dizendo aqui que você não precisa buscar, não é isso que nós estamos dizendo. Eu estou dizendo que isso não é suficiente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Amém, irmãos? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui não diz que o cara não tem que edificar a casa, e não diz que o sentinela não tem que vigiar. O sentinela tem que vigiar. E o edificador tem que edificar. Mas se o Senhor não tiver no projeto, seu projeto vai ser com alcance menor, irmãos. Quem quer ter um alcance que glorifica a Deus na sua vida? Então nós olhamos para situações, olhamos para circunstâncias, olhamos para a nossa vida e temos um julgamento humano dessas coisas. E quando nós temos pensamentos humanos, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, perdemos de usufruir as grandezas e maravilhas de Deus. Deus não mudou, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Deus chamou Davi, Davi era o mais novo. Davi servia para ser o Justin Bieber, mas não servia para ser rei, irmãos. Porque tinha belos olhos, boa aparência. De repente ele podia fazer um teste para ser modelo, né, ou ator de televisão da época, não sei se tinha, né, irmãos? Mas para ser rei não ia servir, tinha nada a ver. Então Deus chamou Davi, porque Davi era alguém desprezado, foi desprezado pela sua família, porque no dia do jantar mais importante daquela casa, ele não foi chamado para o jantar, ele foi desprezado pela sua família, ele foi desprezado pelo seu inimigo. Porque Golias olhou para ele e falou assim, um rapazinho bonitinho desse aí, não vai dar não, né? Vai ser... Será que ele está achando que eu sou um cachorro para vir com essas armas para lutar comigo? Desprezado pelo inimigo, desprezado pelo seu rei, olhou para ele e falou assim, você não pode ir, cara. Você não pode ir. Lutar contra o filisteu você não pode. Olha só o que Deus fala aqui. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, o versículo 22 diz que os judeus queriam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Os sinais que os judeus queriam era algo extraordinário, o poder de Deus. Os judeus pediram um sinal para Jesus. Se você for ler os evangelhos, ele fala assim, mas qual é o sinal que você faz? Porque na cabeça deles, Moisés tinha aberto o mar vermelho, Josué tinha parado lá o rio Jordão, Elias tinha orado e tinha caído fogo do céu. Então eles achavam que alguém comissionado por Deus tinha que ter um grande sinal na sua vida. E eles perguntaram para Jesus, qual o sinal que você faz? Eles queriam poder, eles queriam ver a coisa acontecendo. E Jesus responde para eles, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas.
Porque assim como Jonas ficou no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra 3 dias. E Jesus não fez o sinal que eles queriam, então eles buscavam um sinal, queriam poder, eles queriam ver poder. Os gregos buscavam sabedoria, conhecimento de Deus, eles queriam, entender a vida, as questões da vida, as coisas do dia a dia, filosofia e tudo mais, buscavam sabedoria. Mas irmãos, porque estas coisas atraem o homem, o poder e a sabedoria atraem o homem, é só você ligar na internet, veja os filósofos agora do tempo moderno, bota lá no YouTube, procura lá um filósofo, os filósofos falam, e as pessoas ficam lá babando o ovo, achando maravilhoso o que eles falam. Eles ficam dando entrevista e fica todo mundo ali achando lindo, todo mundo buscando sabedoria, tentando conhecer a vida e entender as coisas da vida, as alegrias e as tristezas, ficam filosofando sobre a morte, ficam filosofando sobre religião, ficam falando tanta coisa, irmãos, mas não conhecem a Deus. E a Bíblia diz que nós pregamos a Cristo crucificado. Olha só o que Paulo fala. Versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Depois ele fala, no versículo 24, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, os gregos queriam sabedoria, os judeus queriam poder, mas Paulo fala assim, nós pregamos a Cristo crucificado. E veja que Paulo fala assim, Cristo crucificado, porque o evangelho sem a cruz, irmãos, não tem poder. O evangelho sem a cruz não tem sabedoria. Por isso que Paulo diz, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, os gregos e os judeus não conheciam e não reconheciam o seu pecado. Eles não reconheciam o seu pecado. É por isso que Paulo fala, eu prego a Cristo crucificado. Sabe qual é a mensagem da cruz, irmãos? Jesus precisou morrer na cruz, porque eu e você somos pecadores. É por isso que Cristo foi crucificado. Por que Jesus morreu na cruz? Alguém me responda. Por que Cristo morreu na cruz? É por causa do nosso pecado, querido. Se nós não tivéssemos pecado, não haveria cruz. Lá na cruz foi desfeita a nossa dívida. Diz lá na cruz que Ele rasgou o escrito de dívida, que nos era prejudicial, que era contra nós. Lá na cruz, Jesus desprezou o diabo e todos os demônios. O evangelho da cruz fala que Cristo sim foi crucificado, e todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, desfruta do benefício da cruz, desfruta do benefício de Jesus como seu Senhor, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos continuar lendo. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Irmão, veja bem, se você for sábio, ou poderoso, ou de nobre nascimento, você está entre os poucos, não significa que você não foi chamado. Aqui está dizendo que não foram chamados muitos sábios, não foram chamados muitos nobres, nem muitos poderosos, talvez alguns, mas não foram chamados muitos. Por quê? Verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Querido, se você for desprezado, dê glória a Deus, porque sobre ti repousa a glória de Deus. Se você está fraco diante de uma situação, dê glória a Deus, porque na sua fraqueza Deus vai manifestar a sua força. Irmão, se você não tem capacidade, dê glória a Deus, porque na sua incapacidade Deus fará grandes coisas, e toda a honra e toda a glória serão dele. Como diz aqui, verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Cristo Jesus que se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça
e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus decidiu usar as coisas humildes e desprezadas. Irmãos, esta é uma verdade maravilhosa, que muitas vezes nós olhamos para uma coisa humilde e desprezada e ficamos chateados e tentando entender o que é que pode acontecer dali. Mas nós, se tivermos os olhos de Deus, o entendimento daquilo que Deus quer fazer, Ele fala que tudo que temos está em Cristo Jesus. O nosso julgamento da vida e das situações e das circunstâncias, esse julgamento deve ser baseado no julgamento que Deus tem, como o Senhor julga. Ele não vê como o homem vê, amém? Jesus é o nosso poder, Jesus é a nossa sabedoria para a vida, Ele é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação, a nossa redenção, tudo está nele, em Jesus, tudo está em Jesus, irmãos, para que a gente possa desfrutar disso que Ele tem para nós. Precisamos ter a comunhão com Ele. Quando Davi estava indo para lutar com Golias, ele não confiou nas suas habilidades para guerrear, ele não confiou na sua força, mas ele entendeu que a guerra era do Senhor. E o que ele falou, vocês lembram, né, irmãos? Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O problema, querido, não é como a família de Jessé viu a Davi, porque a família de Jessé nem chamou o Davi para o sacrifício, para o jantar, nem chamou. Mas a história não acabou ali. O problema também não é como Saul viu Davi. Falou assim, você não pode guerrear, você não pode nada, você não consegue. O problema não é como Golias viu Davi, quando ele viu Davi, ele desprezou Davi. O problema, irmãos, ou a bênção, é que Davi se viu como Deus o via. Da onde veio a força de Davi? É porque Davi tinha intimidade com Deus. Como que Davi pôde ver as coisas como Deus as via? É porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Lembre-se, Deus diz que vê o coração. E o coração de Davi era íntimo de Deus. Era íntimo do Senhor. Irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, a intimidade com Jesus, entendendo que a guerra que nós travamos não é nossa, mas é de Deus. Quando Paulo, ou melhor, quando Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, quando Saulo perseguia a igreja, e ele foi para Damasco para prender pessoas, cristãos, e levar para Jerusalém presos, e ele chegou a matar pessoas, separar famílias. Quando Paulo estava indo para Damasco, ele teve uma visão de Jesus, e ele perseguia a igreja, os cristãos. E o que Jesus falou para Paulo? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? O que ele falou? Eu sou Jesus, o quê? A quem tu persegues. Jesus não falou assim, por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está perseguindo as pessoas, as igrejas? Jesus não falou para ele assim, olha Saulo, você tem perseguido aqueles que me amam. Você tem perseguido aqueles que entregaram a vida deles para mim. Você tem perseguido a minha igreja, Saulo. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, Saulo, por que é que você me persegue? Você está perseguindo a mim. Quando persegue a um filho meu, você persegue a mim. Eu quero dizer para você, a guerra que você está lutando, Jesus está travando do seu lado, querido. Mas a nossa visão não é essa. Nós olhamos para ele e falamos assim, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que é que o Senhor não resolve essa situação? Quando na verdade nós deveríamos ter outra declaração, Golias, tu vem contra mim, com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, porque a minha vida pertence a Ele, e se você está perseguindo a mim, você está perseguindo a Ele, e esta guerra não é minha, mas é dEle. Davi olhou para Golias e falou assim, você tem afrontado não o exército, mas você tem afrontado o Deus do exército. Irmãos, os seus inimigos não têm afrontado você, mas têm afrontado o Deus a quem você serve. E quando nós tivermos esse tipo de olhar, irmãos, a nossa declaração vai mudar. Quando você for tentado pelo pecado,
você vai dizer assim: não, não aceito Satanás, sai da minha vida. Todo demônio que tem me afrontado, sai da minha vida. Porque eu sirvo ao Senhor e com Deus eu vou vencer isso. Eu vou vencer a pornografia, eu vou vencer a mentira, eu vou vencer o roubo, eu vou vencer seja lá o que for, irmãos. Aquilo que te afronta, aquilo que afronta você. Irmãos, essa guerra não é sua, mas é do Senhor que te comprou. Você é propriedade do Senhor. Você é propriedade de Deus. E é tremendo o que Davi faz, querido, porque ele entendeu que a vitória dele glorificaria a Deus. Ele fala assim: toda essa multidão vai saber que existe um Deus em Israel. A palavra fala também, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você tem que fazer, querido, é para a glória de Deus. Tudo que você tem que fazer é para a glória de Deus. Qual é a situação que você tem vivido? Qual é a situação que você tem lutado? Qual é a situação que tem vencido você, querido? Qual é o Golias que tem te vencido? Qual é o pecado que possa, porventura, estar vencendo a sua vida? Que você cai nele, cai de novo, depois cai outra vez. Querido, até quando? Veja que em Hebreus está escrito, na vossa luta contra o pecado, vocês não chegaram ainda até o sangue. Ou seja, existe uma luta. Existe uma luta contra o pecado, existe uma luta contra principados e potestades, existe uma luta, irmãos, existe uma guerra. Mas se nós tivermos olhar agora do Senhor, nós vamos entender que esta guerra é do Senhor, não é minha. É de Deus, Deus está comigo. E aí eu vou mudar a minha declaração. Ao invés de eu ficar assim: olha, está difícil, eu não consigo. Puxa vida, eu tentei, eu fui, eu jejuei, eu busquei, Irmãos, nós vamos tirar o olhar de nós. Eu não vou atentar para a minha aparência, graças a Deus, irmãos. Eu não vou atentar para a minha altura, graças a Deus, nem para a minha força, graças a Deus. Eu brigava com Deus, irmãos. Eu falava assim: Senhor, eu quero estar no tempo integral. Eu já estou com quase 50 anos de idade, Senhor. A minha força, o meu vigor está acabando. Hoje eu não tenho mais o mesmo vigor. Quando eu comecei a servir o Senhor, eu ia para a vigília, fazia jejum, e hoje eu não tenho mais o mesmo vigor. Deus, o meu tempo está acabando. Deus, o meu tempo está acabando. Eu falava isso com Deus, irmãos, constantemente. Até o dia que nós tomamos a decisão de vir para o tempo integral, para o ministério. Ninguém sabia, só os pastores, ninguém sabia. E eu fui num lugar do trabalho de um irmão, numa loja que o irmão tem. E eu fui ali fazer uma hora, porque eu tinha que pegar a Fernanda num compromisso, não sei se era a Flávia, estava eu, a Adriana, e acho que a Fernanda no carro, não lembro. E fomos ali tomar um café, bater um papo com o irmão. Falei: então vou embora. Entrei no carro, o irmão veio correndo, disse: pastor, espera só um minutinho. Aí eu abri a janela: o que foi? Olha, pastor, eu estou incomodado, preciso te dizer algo. Eu falei: pode falar, querida. Você tem dito a Deus que o seu tempo está acabando, mas o Senhor quer dizer para você que o seu tempo está começando agora. Eu lembro que eu fechei o vidro. Por quê, irmãos? Porque o julgamento humano, o meu julgamento dizia que o meu tempo estava acabando. O meu julgamento dizia que o meu vigor estava acabando. O meu julgamento dizia que Deus estava atrasado. O meu julgamento dizia que Deus estava me privando de ter o que eu queria. Mas o que Deus disse é o seguinte: eu vou começar agora a te usar do jeito que eu quero. Amém, irmãos? Então o nosso julgamento precisa passar por um banho de Deus, irmãos, por um banho da glória de Deus, por um banho da presença de Deus, por uma manifestação do Altíssimo, pela glória de Deus, pelo olhar de Deus. E quando nós olharmos para o Golias, não importa o tamanho que ele tiver, nós não vamos temer. Sabe por quê? Porque a batalha é do Senhor, não é nossa. Queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus.
Senhor, o Senhor tem escolhido as coisas desprezadas, como está escrito aqui em Coríntios. As coisas fracas, Deus, são aquelas que são escolhidas. E muitas vezes nós olhamos para aqueles que são fortes, para aqueles que são sábios, para aqueles que podem, que têm dinheiro, que têm, sei lá, Deus, eloquência, eu não sei, mas o nosso julgamento humano, ele é totalmente diferente do Senhor. O Senhor já disse, não preste atenção nessas coisas. O Senhor falou isso lá para Samuel, não preste atenção nessas coisas. Mas preste atenção naquilo que eu quero dizer. Eu não olho como você olha, eu não vejo as coisas, eu não percebo as coisas como você percebe. Então Deus estava falando com Samuel e ao mesmo tempo está falando conosco hoje, muitos anos depois. Querido, que a sua luta é de Deus, que a sua batalha você pode vencê-la. Querido, que você não precisa mais olhar para uma ou outra coisa e achar que você não pode, que você não consegue. Isso é uma mentira. É uma mentira, querido. Talvez humanamente você não consiga, naturalmente talvez você não possa, mas eu quero dizer que hoje os olhos do Senhor estão aqui, como diz a palavra. Os olhos do Senhor estão passeando neste lugar, procurando alguém cujo coração esteja totalmente voltado para Ele, para se mostrar forte, para se mostrar poderoso. Jesus, querido, é a nossa força, Jesus é o nosso poder, Jesus é a nossa sabedoria, mas é Cristo crucificado. O meu pecado e o seu pecado tem que estar na cruz. Irmãos, precisamos de intimidade com Ele. É o coração, não importa exteriormente como as pessoas nos veem. De repente, exteriormente nós somos os mais crentes, mas aqui no interior, irmãos, só nós sabemos o que temos pensado ou as coisas que temos feito. Sem perdão não há um desfrute da cruz. A cruz é para aqueles que se arrependem. A cruz é para aqueles que se reconhecem pecadores. Cristo crucificado não é para aqueles que buscam sabedoria. Cristo crucificado não é para aqueles que buscam poder. Cristo crucificado é para aqueles que buscam transformação de vida. Cristo crucificado é para aqueles que se reconhecem pecadores. Cristo crucificado é para aqueles que reconhecem que não têm capacidade, que não têm habilidade, que o seu pecado condena, que são merecedores do inferno, que são merecedores da maldição. Cristo crucificado é para aqueles que entendem que pecaram contra Deus. Mas quando nós olhamos para Ele e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e nos arrependemos do nosso pecado, quando nós olhamos para Ele e reconhecemos que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso poder, que Ele é aquele que nos dá sabedoria, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, aí sim, querido, desfrutamos de todo o poder, de toda a glória que Deus tem para ser derramada sobre a igreja. E aí começamos a viver não mais na nossa força, mas vamos vencer com Cristo. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz a palavra. Mais do que vencedores. Não apenas vencer, nós vamos mais do que vencer. Nós vamos ser transformados, vamos andar em santidade, vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso. Cristo crucificado é para aquele que se arrepende. Não é para os religiosos, não é para aqueles que buscam outras coisas, não é para aqueles que buscam o exterior, mas é para aqueles que se arrependem. E quando nós nos arrependemos, irmãos, eu e você sabemos que algo acontece dentro do nosso coração. Quando nós nos arrependemos, nós temos paixão pelo Senhor, as coisas do mundo perdem o seu valor, os prazeres da carne perdem o seu valor. Os prazeres fora da palavra perdem o seu valor, porque nós só queremos Cristo e Cristo crucificado, só queremos Jesus. Ele é o nosso poder, Ele é a nossa sabedoria, Ele é tudo o que precisamos.